Turma, seguinte, vamos falar um pouco de economia. A Câmara Federal aprova o arcabouço fiscal e deixa de fora uma regra definida pelo governo federal. Um artigo retirado, na prática, abriria 40 bilhões de reais para gastos do governo no ano que vem. A Câmara manteve Fundeb e Fundo Constitucional lá do DF de fora das regras do arcabouço. A proposta retornou para a análise dos deputados depois de mudanças feitas pelos senadores em uma votação que ocorreu há mais de 2 meses. Estava lá esperando já há algum tempo, né? Agora vai para a sanção do presidente Lula. Ô Rita Mundim, parece que andou, hein? Andou, inclusive o mercado repercutiu esse destravamento da pauta que continua hoje, né? E ontem a gente tinha o índice Bovespa subindo pela segunda vez no mês de agosto, o dólar caiu quase 1%, e na hora que foi confirmada a votação, a bolsa que estava em alta de 1 subiu para 1,5, o dólar estava caindo meio, caiu 0,78, veio para 4,94, quer dizer, o mercado precificou a continuidade da votação da pauta econômica. Mas, tecnicamente, tem muita coisa ainda no ar. Por quê? O arcabouço já nasce com necessidade de ser revisado, porque a gente sabe que, tecnicamente, ele não vai entregar o prometido. Ele não vai conseguir zerar o déficit em 2024 e nem gerar superávit fiscal em 25 e 26. Isso é quase que um consenso, é só fazer contas. O governo mirou esse arcabouço muito nas receitas e esqueceu de controlar as despesas. E o resultado fiscal é receitas menos despesas. A gente não vê condições técnicas desse aumento brutal de receitas para compensar as despesas que já estão contratadas. E não sou eu que estou falando isso, na média, os economistas ouvidos pelo Banco Central, através do relatório de mercado Boletim Focus, apontam para esse ano, como era previsto, um déficit de 1%, um déficit nominal aí em relação ao PIB. Para o ano que vem, um déficit de 0,80, 0,75, para 2025, um déficit de 0,60, para 2026, um déficit de 0,35. Quer dizer, nem em 2026, com essa peça que foi votada, nós conseguiremos chegar no equilíbrio fiscal. E isso é muito importante e é preocupante, porque é esse número de controle das contas públicas que faz com que o investimento aconteça ou desapareça do Brasil. É o risco país. Tem que controlar as contas públicas. Ô Malco, a Rita trouxe as questões técnicas da economia, eu queria focar com você na política, porque a votação foi dividida em 2 etapas, né? Primeiro, os deputados acolheram parte daquelas mudanças feitas pelo Senado, que já estavam paradas lá há mais de 60 dias, foram 379 votos a favor e 64 contra. Depois, teve uma segunda votação para tirar, para derrubar, vamos dizer assim, aquilo que tinha sido incluído pelo governo federal. O placar foi de 423 a 19, placares muito elásticos, ao meu modo de ver. Um com vitória para o governo e outro com uma derrota para o governo. O saldo é positivo ou negativo quando você olha para essa história toda? Sem dúvida, o saldo é positivo para o país. Agora temos um norte, temos um caminho, sabemos aonde precisamos chegar. Falta, sim, quais são os elementos que vão trilhar cada caminho, mas não era o desafio dessa semana. E o desafio é dessa semana mesmo, porque o prazo limite era 31 de agosto. Muitos apostavam que o arcabouço fiscal daria água, que ele não aconteceria. Não, está aí, está aprovado. E está aprovado não da maneira que o governo quis, não da maneira que o Senado quis, não da maneira que a Câmara quis, mas num acordo, numa articulação entre as 3 casas. Isso é fundamental. O governo fez a sua parte, o Senado fez a sua parte e a Câmara fez a sua parte. E agora cabe, então, esses mesmos executores de políticas públicas, esses mesmos legisladores, caminhar para criar condições para a pauta que eles mesmos aprovaram ser implementada nos próximos meses. Isso sim é fazer política. Silvana Lobo. Júnior, Oi. Eu só quero falar o preço do acordo, 11 bilhões, mais de 11 bilhões em emendas. E o presidente Lula bateu o recorde em aprovação de emendas no menor prazo de tempo possível. Pelo menos, Rita, emendas agora claras e não regidas por orçamento secreto. Agora nós todos sabemos quanto custa, quem recebeu e quem vai pagar cada uma das despesas. Ô Silvana, esse arcabouço fiscal, resumindo a grosso modo, são regras ali de como você pode gastar, como você vai arrecadar, enfim, para tentar ajeitar o caixa do governo. Não tem outro caminho, né? Tem que fazer alguma coisa e parece que as coisas estão caminhando.
Júnior, dá uma certa satisfação quando a gente vê que não fica liberado para poder fazer o que se quer. E eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o meu lado, com relação ao Fundo da Educação Básica, que eu achei bem interessante a forma como foi tratada, dela ter ficado fora do arcabouço, porque é um gasto específico que tem que existir para a educação e que foi visto nisso. Mas lamento que o orçamento da ciência e da tecnologia tenha ficado dentro, não tenha sido atendido, porque nós tivemos aí nos últimos tempos um retrocesso. A gente vê na própria Universidade Federal, eu vou citar só um dos fabulosos projetos da universidade, como o IVAC, que é a nossa vacina brasileira para o Covid, tantos investimentos, né, na ciência e na tecnologia que deixaram de ser feitos. Então, a gente espera que isso retorne, né? Muito empenho com a educação do brasileiro, desde a básica até o desenvolvimento da tecnologia. A Silvana está falando, Eduardo, de prioridades aí, né? Algumas coisas entraram, outras ficaram de fora. Ô, Júnior, por falar em prioridade, como os 3 já brilharam aí no arcabouço, deixa eu aproveitar esse espaço, esse tempinho, para dizer o seguinte. Dia desse, não sei se ontem, eu falei nesse minifúndio, que é o Conversa de Redação, que, na minha modesta opinião de pagador de impostos, parte do judiciário, especialmente nas altas cortes, tem um tratamento mais pesado com a corrente bolsonarista. Para que eu não seja injusto, eu preciso deixar claro que eu acho que parte da nossa imprensa, especialmente os grandes veículos nacionais, também são assim. É um tratamento muito mais pesado com a direita do que com o Lula. E para que isso seja exemplificado, eu quero dizer que está aí a meia boca só a história do Piaget, o relógio de R$80 mil que o presidente dos trabalhadores ganhou do presidente francês. E quando foi instado a falar a respeito, ele fez brincadeira, dizendo que Stuck, que é o fotógrafo oficial, gosta de filmar, fotografar a mão dele, que tem 4 dedos, e que agora, pelo menos, chamaram a atenção para outra coisa. E o próprio Lula disse que esse é um dos vários relógios que ele tem no acervo de milhares de presentes que ele ganhou quando presidente, nos 2 primeiros mandatos. Aliás, na época ele falou que tinha 2 contêineres de presentes. Então, meu caro Júnior, sem dizer que o Bolsonaro mandar vender relógio que ganhou às pressas e pôr o dinheiro no bolso, está certo, vamos lembrar que o Lula também precisa explicar os presentes que ele ganhou e que estão em casa, que de vez em quando ele pega um lá de R$80 mil e põe no pulso e que, segundo o Tribunal de Contas da União, não está listado em bens da presidência. Pau que dá em bolsomínio tem que dar em petista, Júlio. Ô, Eduardo, só trazer 2 informações aqui para a gente tentar trazer mais um tema.